Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue abençoando, guardando e nos protegendo. Na verdade, precisamos dessa proteção a cada instante. Nosso texto hoje é o capítulo 6 de Cântico dos Cânticos, né? Temos aí meditado nesse texto e tenho sido muito precioso para mim, né? Um texto um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado no seu linguajar. Alguns de repente podem até se assustar com, com cantares em algumas situações, alguns até questionam por que esse livro está aqui, mas o quanto nós aprendemos com ele, né? O quanto nós aprendemos no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento conjugal, na no pensamento de Deus, quando Deus fala de relacionamento, quando Deus fala de intimidade com Ele. Então a gente começa a pensar em algumas coisas. O capítulo 6 de Cantares, de Cântico dos Cânticos, ele vai trazer a ideia de não amar em silêncio. Não amar em silêncio. A gente usa aquela frase, mas sabe que eu amo? Mas é a rotina. Sabe? Por que eu penso nessa questão de não amar em silêncio? Por que o Salomão e Sunamita já estão casados, já estão vivendo o relacionamento, e nós percebemos que mesmo casados, mesmo juntos, eles não param de trocar elogios tanto em público quanto também no particular ali, não param de elogiar. E não é aquele elogio sem fundamento, não, aquele elogio de perceber, de olhar para sua amada e reconhecer nela o que ele reconhecia lá atrás, né? Sabemos que aqui o texto traz a ideia de que Sunamita tinha algumas questões, alguns pensamentos por ser mais morena, por ser mais, vamos dizer assim, dalida, e o amado sempre ele ele tenta se assegurar dela, ele tenta se assegurar ela de que ela é importante, de que ela pertence a ele. Tanto que o versículo 3 vai dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Algumas traduções vão dizer que ele descansa, que ele passeia entre os lírios. A ideia de pertencimento, de pertencer. A gente perde um pouco disso, né? E hoje, quando se fala, até às vezes é um pouco complicado, né? Relacionarmos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus diante do casamento, porque muitas vezes dentro mesmo de um casamento cristão não há essa intimidade, não há essa troca. Não estou falando da questão sexual, não disso, mas da questão, será que sabemos o que passa no coração, na mente do nosso amado? Às vezes podemos conhecer todo o corpo, mas não conhecemos o coração. Conhecemos todos os seus atos, mas não conhecemos a intensidade e o desejo da sua mente. Então, quando falamos de relacionamento, quando falamos de pertencimento, não é o fato de simplesmente o corpo pertencer, mas é realmente estarmos juntos, planejarmos, sonharmos juntos. Isso parece que falta um pouco, e então quando a gente volta para o nosso relacionamento com Deus, nós temos dificuldade. Podemos perceber que é nítido, às vezes nós vamos transferir isso, ou como relacionamos com as pessoas, como relacionamos com o nosso cônjuge, nós vamos relacionar com Deus. Porque Ele é o nosso amado, e é isso que o texto vai dizer. Será que nós temos esse sentimento de que pertencemos ao Senhor? Será que temos esse sentimento que o Senhor pertence a nós? Que Ele é o meu amado, que Ele é o meu, é Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele que me sonda. Qual foi a última vez que nós olhamos para Deus, olhando para aquilo que tudo que Deus tem feito, para tudo aquilo que Deus tem agido, e temos elogiado a Deus? Eu gosto muito a Suzy, né? Ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre a questão de elogiar a Deus. E às vezes parece que pra gente soa um pouco estranho, né? Algumas das pessoas, mas é uma questão de elogiar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, o como é bom estar, sabe, começar a não só elogios vazios,
mas daquilo que nós temos percebido, daquilo elogiar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, você elogiar por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Por quê? Porque o Senhor me pertence. Não que eu sou dono dele, não é isso, mas Ele cuida da minha vida, Ele é quem cuida de mim, é Ele que zela da minha vida, é Ele que me guarda, e assim também eu pertenço a Ele, eu sou dele. Então a gente precisa pensar, olha aqui que o esposo vai dizer no versículo 9, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, da sua mãe, a única, a predileta daquela que a deu à luz. Antes ele está falando de concubinas, né, de virgens, de outras mulheres que existem. Ele fala, olha, pode existir muitas. A gente, na nossa cultura hoje, essa questão de concubina não dá muito, mas era muito comum antigamente, na questão de acordos para evitar guerras, você ter concubinas, ter outras esposas. E ele está dizendo, olha, ainda mais falando de Salomão, né? Ele está dizendo, olha, há muitas, mas ninguém é como você. E aí é essa sensação de ter Deus como único. Eu creio que se nós pudéssemos ler cantares novamente, ler Cântico dos Cânticos, pensando simplesmente no nosso relacionamento com o Senhor, olhando isso como nós sendo a esposa, o Senhor sendo o esposo, nós tratamos. Mas para nós que somos casados também, traz uma advertência. Nós vivemos dentro do casamento, às vezes, tanta pressão, a educação dos filhos, são contas, são tantas situações, tantas batalhas que vivemos juntos, tantas situações. Muitas vezes nos encontramos tão feridos pelo dia a dia, não pelo outro, mas pelo dia a dia, e que nós nos focamos só nos problemas, nos focamos só na situação. Qual foi a última vez que elogiamos? Qual foi a última vez que falou, peraí, eu vou parar agora, vou tirar aqui alguns minutos para analisar, e depois eu quero elogiá-lo, chamar, porque às vezes o elogio em público é importante, fazer isso nas redes sociais é importante, mas trazer o amado, trazer a amada para o secreto, e no secreto falar o que nós sentimos, porque é diferente, sabe, a ideia do coração, de fluir do coração, e que possamos fazer o mesmo pelo Senhor. Tire hoje um tempo, tire hoje um momento e elogie o Senhor, diga para Ele por que você é tão feliz de tê-lo na tua vida, por que Deus é tão importante para você. Que Deus abençoe, fique todos com Deus.